Pessoal, essa então é a terceira parte desse que deveria ser um único vídeo. Me desculpem, mas realmente é um assunto que tem muito para se dizer. Bom, vamos lá então. O terceiro elemento presente nessa relação complexa é o romantismo. Então eu já adiantei algumas coisas sobre o romantismo e acredito que essa parte seja mais rapidinha. Vamos lá. Então, o romantismo, ele traz, né, na literatura, esse triunfo do individualismo, né, o triunfo da individualidade. Deixa eu tirar aqui da partezinha que vocês vão ler. Deixa eu ficar aqui, depois eu tiro daqui. Então, ele nasce, né, na Inglaterra e na Alemanha, e a gente vê que o caminho que ele toma é esse da valorização do indivíduo, né, da valorização do individualismo e do triunfo desse indivíduo, né, até o ponto da idealização. Né? A gente vai ver que no romantismo, a marca principal do romantismo é o processo de idealização. Então ele surge, né, também como uma forma de reação ao classicismo e às luzes, e o romantismo ele traz essa valorização do passado medieval, no caso da França, no caso da Inglaterra, e no caso da Alemanha também, e outros países europeus. Então nós vemos essa valorização do indivíduo, essa valorização dos sentimentos, essa valorização e essa reação contra os padrões classicistas que valorizavam a mitologia. Nesse momento, nós vamos ter também uma nova concepção de história. Por que isso é importante? Pessoal, porque até então, né, a história ela era vista como uma grande narrativa e ela era muito próxima da literatura. É nesse momento, né, de renovações cientificistas do século XIX que a história se torna a historiografia documental como a gente conhece hoje. Mas antes disso, o que acontecia era a história de gabinete, em que uma pessoa narrava, né, aquilo que teria acontecido anteriormente, sem ter lá muitas provas, sem ter muitos estudos aprofundados e documentados, tá legal? Então a história se torna uma ciência. Aqui nós temos um trechinho, né, do Michelet, que é um dos primeiros historiadores franceses, né, falando exatamente sobre esse conceito de história. Né? Vocês podem pausar aí e fazer essa leitura sobre a história. Como eu disse também, né, no romantismo, que surge... se você vai valorizar o indivíduo, uma das características do indivíduo é a sua nacionalidade, é a sua composição nacional. Então, se busca construir uma identidade nacional durante o romantismo. A gente vai ver que no Brasil não ocorreu só essa busca pela identidade nacional, na verdade, ela extrapola o romantismo, tá certo? Ela ocorre mesmo ainda na literatura ainda hoje. É no romantismo que surge a figura de escritor, efetivamente, aquele que vai ganhar dinheiro com a escrita de um livro e a venda desse livro, né? Victor Hugo, Balzac, eles foram aí alguns dos primeiros escritores remunerados da história ocidental. No romantismo também, a gente vive assim algumas ideias conflitantes. Por exemplo, né, a gente cita aqui a busca pela liberdade da alma e, ao mesmo tempo, uma valorização da espiritualidade, da religiosidade, que cerceia um pouco, de alguma maneira, também essa liberdade. Isso é muito, muito contraditório e vai marcar aí o romantismo. Bom, como eu disse a vocês anteriormente, né, o século XIX, de uma maneira geral, ele vai promover a convivência de várias correntes e várias escolas literárias, e o romantismo ele vai conviver na segunda metade do século XIX com o realismo e com o naturalismo, tá bom? Mas pensem o seguinte,
no Brasil, a gente estuda didaticamente, no século XIX, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo. Parece que para começar o realismo teve que acabar o romantismo. E não é assim. Isso é um recorte didático que nos dá uma falsa impressão, tá certo? Na verdade, as obras românticas elas vão conviver, especialmente na França, né, onde elas surgiam, sobretudo a corrente realista e a corrente naturalista, elas vão conviver, né, as três aí durante muito tempo, tá bom? O Brasil também tem um pouco dessa peculiaridade, porque nós vivíamos durante muito tempo, sobretudo no século XIX, de cópia, né? A gente copiava as coisas que chegavam até o Brasil, e aí, claro, acabava que realmente se seguia uma tendência, então, agora surgiu uma tendência nova, aquela tendência antiga era meio deixar de lado. Bom, aqui a gente tem uma citaçãozinha, né, sobre o naturalismo, porque o naturalismo ele vai vir questionar aquela relação que a gente falou lá no comecinho, um pouquinho antes, sobre a relação do romance e da burguesia e do romantismo. Ele vai vir questionar um pouquinho isso. Mas a gente vê que esse questionamento ele não interfere, né, na relação entre romantismo, romance e a nossa colinha, que é a burguesia. A burguesia, meus queridos, é o que vai unir tudo. É a burguesia que vai fazer essa união. O romance, diz Lukács, é a epopeia burguesa. Como eu disse a vocês, nós temos lá a representação desse burguês. Quem é o burguês? Opa, volta lá, minha filha. Quem é o burguês? O burguês, como a gente disse, né? Esse burguês aqui que provocou a Revolução Francesa, é aquela pessoa que no final da Idade Média saiu da vida de servo, foi habitar as cidades, se tornou ali um prestador de serviços ou trabalhando com alguma manufatura, cresceu, né, trabalhando de noite, não indo para a escola, não tendo acesso à educação, que era um privilégio dos nobres, né, sobretudo com os tutores em casa, né, da aristocracia. Então não tinha acesso à educação, mas juntou muito dinheiro, então conquistou entre os séculos 14, 15, 16, 17 o poder econômico. No século 18, com a enciclopédia, conquista o poder cultural e depois vai atrás do que? Do último que falta, o poder político. E o que é o poder político? É a república, que é a declaração máxima contra a aristocracia, contra a nobreza, contra o rei. Então, eu volto na questão da enciclopédia. O que eram as enciclopédias? As enciclopédias eram aqueles livros enormes que continham todo o ensinamento adquirido pela humanidade, né? Ou, melhor dizendo, pelo mundo ocidental. Então, por exemplo, você pegava lá, ou pega ainda hoje, se você tiver uma enciclopédia, o verbete lá, coração. Aí tinha lá 50 páginas, sei lá, 20 páginas de verbete, coração. E falava das 4 cavidades do coração, e não sei o que tem, não sei o que lá. E lá, em, sei lá, 10 horas de leitura, você, teoricamente, tinha acesso à informação que um estudante de medicina, sei lá, levou um semestre, levou 2 anos, levou 3 anos para aprender. Então, a utilidade maior da enciclopédia era levar esse conhecimento para aqueles que não tinham acesso. E quem é que não tinha acesso, mas tinha dinheiro para comprar a enciclopédia? O nosso amigo burguês aqui. Então, até a invenção máxima do computador, gente, é impressionante. Quem for mais velho vai se lembrar. A realização máxima da pessoa, que você sentia que ela era burguesa quando você entrava na casa dela, é que você via naquela parede, aquela estante enorme, cheia de enciclopédias. Por quê?
porque a enciclopédia era um troço caríssimo também, viu, minha gente? Esse conhecimento não era para todo mundo, não. Era só para quem podia comprar. Gente, eu me lembro de um pouco... Já existia computador, né? Mas eu era adolescente e tal, estava entrando no ensino médio. E o vendedor de enciclopédia foi para fazer a divulgação da enciclopédia Barça, que é a enciclopédia britânica, né? Conhecida no mundo todo, não à toa, né? Lembram lá da disputa na Inglaterra entre a aristocracia e a burguesia? Bom, tá aí. A circulação da enciclopédia na Inglaterra foi um verdadeiro sucesso. E nós temos, então, perdão, um trocinho que o livro do ano, o livro que continha, uma espécie de almanaque do ano. Gente, eu lembro, o salário mínimo era tipo 150 reais e o troço custava já 1.000 conto. Era inimaginável, era o preço de um carro. Então, realmente a enciclopédia é um troço que caracteriza uma casa burguesa até hoje. Tá legal? Hoje sendo um pouquinho substituída pelo computador? Sim, aos poucos vai sendo substituída pelo computador. Porém, ainda existe, ainda resiste, vamos dizer assim. E aí, a gente tem então a relação entre o romance e a burguesia. Vou tentar rapidinho para acabar antes dos 15 minutos. A relação entre o romance e a burguesia é aquela que eu falei para vocês. A burguesia, ela ficava ociosa com a Revolução Industrial na Inglaterra, principalmente, tá? É aí que se deu o boom da popularização, não foi aí que surgiu, a gente já sabe, mas foi aí que deu o boom da popularização do romance. Essas pessoas, elas não tinham o que fazer, queriam se distrair com aquilo que elas pudessem também se reconhecer ou que tivesse alguma relação com elas. E estava aí feito o ambiente propício para a curiosidade do Robinson, que dava a leitura do Robinson Crusoe, ou de Mal Flanders, ou o reconhecimento, que dava no caso da Clarissa, ou no caso de Pamela, tá certo? Aí grandes romances, famosos romances do século XVIII na Inglaterra, tá certo? E hoje em dia, né, a gente tem aí a questão, né, a classe média é a classe... ou a classe burguesa, a gente não vai entrar muito nessa questão, mas a gente pode dizer que hoje em dia a classe média, né, ela é vista como a burguesia, mas ela na sua essência eles não são as mesmas figuras. Tá certo? Nós temos aí uma certa diferença. E é interessante que hoje aquilo que fazia sentido para a burguesia em relação à aristocracia na Inglaterra, como bandeira, ainda hoje é levantado, sobretudo na questão da meritocracia. Só que é interessante que a meritocracia surgiu lá na Inglaterra falando dos privilégios que os aristocratas tinham em relação aos burgueses. E hoje em dia, os burgueses, né, falam sobre meritocracia para manter os seus próprios privilégios. É muito incoerente aí, mas tudo bem, não vou entrar nesses assuntos. A gente vai deixar para discutir isso num outro momento. Vamos lá agora para a parte final da nossa semana, parte 3 desse vídeo. Vamos lá.